Voltamos a esse estudo do Apocalipse, aqui no capítulo 7, onde eu tenho esse link que coloca algumas palavras por todo aqui o Apocalipse em cores. E a gente vai falar desse tema porque esse tema de grandiosidade ou de contagem, porque a gente vê os 144 mil contados, a gente vê esses números 12 mil, e em contraste com aqui no capítulo 7, verso 9, uma multidão a qual ninguém podia contar. E é interessante quando a gente vê esses números no Apocalipse, já desde o início do Apocalipse com as 7 igrejas, a gente vai ver os 7 selos, a gente vai ver as criaturas, 4 animais, a gente vai ver 4 cavalos coloridos, inclusive. Então, 7 selos divididos em 4. Então, a gente vai ver esse tema de contar. O que significa contar? A gente vai começar a ver isso no Apocalipse. É muito importante porque está ligado a números, né? Porque vou fazer um estudo separado em breve sobre essa questão de grandiosidade, né? Porque foi a bênção para Abraão que vai ser cumprida aqui. E essa bênção para Abraão tem toda uma implicação e ligação com o Êxodo e com o nosso êxodo aqui no Apocalipse, nossa saída do mundo, saída da religião para a presença de Deus, para realmente o templo de Deus. E essa ligação com os números, né? A gente vê esses números aqui, o 4, né, 3 medidas, mas a gente pula aqui para o verso 11. Veja só essa questão de grande e pequeno, né? Compridas vestes brancas, né, e pouco tempo. Até já falei um pouco sobre isso antes, a ligação do pouco tempo, porque muitas vezes é a linguagem de Deus. Pouco tempo para a gente pode ser muito, para Deus pode ser pouco, porque para Deus é pouco tempo, para nós, a tripulação, a nossa vida mesmo é muito tempo, né? Algumas vezes é verdade, não tanto quanto a gente queria, né? Às vezes, nossos anos não são tantos, mas o pouco de tempo muitas vezes é na linguagem de Deus, porque somos como uma erva do campo, né, que em um dia cresce e já no mesmo dia murcha. Veja só, grande, muito. O número dos seus conservos que vão ainda ser mortos, né? A tribulação ainda vai vir. Aqui no texto, né, falando de uma tribulação, que na verdade até já acontece hoje. É um grande temor, veja só todo esse tema de grande, né? E sol, luas, estrelas, não dando a sua luz, estrelas caindo. As estrelas caem do céu, se as estrelas caem do céu, veja só, o número é reduzido. Os figos ali da figueira caindo, realmente um vento forte, né? A gente vai ver essa questão de vento, capítulo 7 também. Então realmente é Deus diminuindo, né? Trazendo a diminuição, que é interessante, né? A bênção de Abraão é para uma multiplicação, e aqui é uma diminuição. A gente vê que, por exemplo, em Deuteronômio, essa multiplicação é realmente os frutos da terra multiplicarem, as pessoas multiplicarem, o povo de Israel multiplicar-se, as bênçãos em si, todas as bênçãos multiplicando. No livro de Deuteronômio, na saída do Egito, a gente vê essas bênçãos de multiplicar, do povo se tornar grande em número, e aqui a gente vê justamente o contrário. Por quê? Porque realmente Deus reduzindo, fazendo essa contagem, né? A gente vai estudar um pouco sobre o que é contar. Lindíssimo isso no Antigo Testamento, que se transfere ao Novo. Realmente os reis da terra, os grandes, veja só, temos os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos se esconderam. Diziam aos montes, aos rochedos, cai sobre nós, né? Esconde-nos, porque é vindo o grande dia, veja só, o grande dia. Esse grande dia que vem para reduzir realmente o crente à presença de Deus, porque a nossa grandeza própria, esse grande dia, ele vem para nos levar a isso. Veja só, o dia não necessariamente é um dia de 24 horas, verdade? Porque na linguagem de Deus,
o dia na linguagem de Deus não necessariamente tem 24 horas. Na verdade, o dia é um dia onde o sol se escurece, é a roupa ali como um pano de saco, a lua como sangue, as estrelas caem, realmente a vida do crente, né, se reduzindo, porque Deus quer ser o grande em nossas vidas. Realmente o dia de Deus é esse o dia, não necessariamente um dia de 24 horas. Veja só, Deus tem a sua linguagem. A gente vê no capítulo 7 aqui, agora eu vou dar uma passagem pela Bíblia, no capítulo 7 e em seguida, como a gente vê esse tema dos números. Então sempre os números aqui vão falar de um tema importantíssimo para entendê-los, que é essa questão de contar. Deus está contando as nossas vidas, como Ele conta nossos cabelos. É lindíssimo esse tema, porque fala de julgamento, Deus vindo para nos corrigir, nos visitando, e os números estão ligados a isso. É por isso que está tudo contado aqui. São 7 selos, 7 igrejas, 4 cavalos, e a gente vai vendo 1260 dias, 3 anos e meio, se contar um mês com 30 dias, 3 dias e meio, e 5 meses dos gafanhotos. Todos esses números devem ser entendidos por esse tema também de contagem, né, onde Deus quer ser o grande e nós devemos ser o pequeno. O próprio 144 mil, né, 12 mil, todos temas que a gente vê por essa ótica também, onde Deus vai trazendo essa correção para o seu povo. A gente vai vendo coisas interessantes, né? Nunca mais terão fome, sede, 2, sol, 3, calma ou calor, né? 4. Então Deus vai trazendo isso. A terceira parte também, que a gente vai ver aqui a partir do capítulo 8, né? Meia hora também, 7 trombetas. Então, são temas que a gente vai ligando a esse tema de Deus realmente reduzindo as nossas vidas, o que não é digno de Deus ou do reino de Deus, e vai reduzindo e vai passando pelo fogo, vamos dizer assim, é o que a gente vê aqui já no capítulo 8. E é interessante como nos dias de hoje a igreja tem realmente se elevado muitas vezes para longe de Deus por sua conta própria. Já vi coisas estranhas e pessoas falando dessa forma assim: eu sou pastor de multidões. Realmente são pessoas que realmente precisam serem reduzidas, né? E isso eu falo por mim mesmo. Deus precisa nos reduzir à presença dele plena, e é isso que a gente vai vendo nos selos, nas trombetas, e a gente vai ter estudos que vão mostrar exatamente isso quando a gente chegar aqui no capítulo 8. Então, voltando ao Gênesis, ao Êxodo, a história de Israel, profetas como Ezequiel, Jeremias vão ter revelações grandiosas sobre essa questão de reduzir o número, ou reduzir realmente a nossa grandeza. Então, aqui a terça parte, veja só, tudo atingido, terça parte. Capítulo 9 do Apocalipse, essa grande fornalha, veja só, gafanhotos que vêm para reduzir ali a colheita, as plantas, a natureza. O grande rio, a terça parte. Terça parte, sempre ligação com um número, coisas grandes que vão, força que vão realmente nos reduzir a pequenos, né? Para quê? Para remover a obra de nossas mãos. Realmente a idolatria fala disso, obra das nossas mãos. E Deus quer realmente que o trabalho dele seja feito em nossas vidas. A gente vai aqui no capítulo 10. No capítulo 10 aqui, grande voz, trovões, ou 7 trovões. 7 sempre fala de coisa de muito, né? Então veja só, muito dos números a gente tem como ver dessa forma. E aqui no capítulo 10, essa história de comer ali o livro, que fica amargo no ventre, mas doce na boca. A ligação com o livro de Ezequiel também, com ali o livro de Números no Antigo Testamento, onde aquela mulher acusada de prostituição, ela vai fazer um teste ali com o sacerdote, inclusive
a literatura judaica rabínica fala que no final das contas, se o ventre dela ficar amargo, é como ali ela não vai poder mais ter filho, realmente é uma redução de um número, na verdade vai realmente trazer um julgamento onde o número, a possibilidade de ter filhos, né, vai ser removida dela. E essa questão, sempre que a gente vê povos, nações, línguas e reis, esse contraste com a tribo ou as tribos de Deus, né? Realmente a grandeza das nações versus o povo de Deus. No capítulo 11 a gente vê aqui essa questão de medir o templo, que fala de uma contagem também. A gente vai ver 42 meses, 1260 dias, essa questão de bestas devorar, bestas reduzir o número dos 4 julgamentos, povos, tribos, línguas e nações, como tenho falado, 3 dias e meio, toda a questão de grandeza ou diminuição, onde realmente é o trabalho de Deus, grandioso, né, em poder, que vem para nos corrigir. O trabalho do grandioso Deus que vem para nos corrigir. É o grande sinal, essa mulher que ela está grávida para realmente reproduzir e dar esse número que vão ser dos fiéis, que vão estar ali no trono de Deus. Veja só, mais uma vez, terça parte que vai reduzindo. A gente vai falar da terceira parte ainda, 1260 dias novamente, grande dragão, grande voz no céu, grande ira. Veja só, tudo é grande, 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 porque são grandes julgamentos de Deus sobre uma igreja que precisa ser pequena para que Ele, Deus, Jesus, cresça em nós. Tempos e metade de um tempo a metade, né, do número 7. A areia do mar fala de grandiosidade, bestas, 7 cabeças, 10 chifres, grandiosidade que vai reduzindo o número. Se a gente olhar por essa ótica, até o próprio número da besta, 666, essa redução em relação ao 1000, aqui negativamente, porque realmente a terça parte ali removida que deve ser queimada, e acredito uma das formas de ver o 666 realmente é a terceira parte removida, quando na verdade a terceira parte tem que ser queimada e provada no fogo. No caso do 666 sobra a segunda parte, que é a segunda parte que é para ser, na verdade, como a gente vê a revelação em Zacarias, é para ser removida e permanecer a terça parte queimada. Aqui a gente vê justamente o contrário, né? Porque 666 é justamente a 2 partes do 1000. Realmente uma dízima periódica, um número sem decimais ali, sem fim. Os 144 mil aqui já contados, né? Realmente vencemos a tribulação e Deus agora vem o julgamento da grande Babilônia. Interessante, a grande Babilônia, se não me engano aqui no capítulo 14 é a primeira vez que a gente vê essa palavra ligada ao grande. Então realmente pessoas que não passaram pela correção de Deus, e Deus vai vir como um grandioso, uma grande tribulação para essas pessoas, para a igreja. Veja só, como tenho falado, o Apocalipse não necessariamente é um livro cronológico. Isso vem acontecendo através das eras aqui, principalmente do cristianismo, mas é uma história até do Antigo Testamento, na verdade. É o grande lagar, grande ira de Deus. E Apocalipse 15 a gente vai ver grande sinal, Deus ali, o poderoso, o grande, que vai vir com a sua ira grandiosa, vai trazer grande voz, grande julgamento sobre a grande Babilônia, a grande prostituta, né? Pragas, coisas do tipo. Veja só, o grande rio Eufrates, grande dia do Deus Todo-Poderoso. É um dia, como tenho falado, não necessariamente 24 horas. Eu tenho passado pelo meu dia. Eu já passei por dias ou por momentos onde a minha grandeza foi por água abaixo, a minha luz própria, a minha grandeza se dissipou ali como um céu se enrolando, perdendo a sua luz, e realmente são dias onde realmente Deus acaba por se revelar a nós. É um grande dia de Deus que tem que se cumprir em nossas vidas já desde agora, onde realmente a nossa luz própria tem que se dissipar
As estrelas, né, da nossa luz, da nossa grandeza tem que cair por terra para que Deus realmente construa em nossas vidas um novo céu e nova terra. Infelizmente, para muitos, vai ser através de coisas ou julgamentos grandiosos, uma grande ira de Deus, e que não seja assim conosco. É o que fala aqui as taças, a grande cidade, a grande Babilônia, sendo lembrada, veja só, Deus lembrando, é o livro de Zacarias, lembrar, Deus lembrou-se. E quando Deus lembra, Ele vai contando, é como eles contam nossos cabelos. A gente está muito grande, é incontável o nosso número. O nosso número é incontável, a igreja cresceu um número que não se pode contar. Isso é bom, tem um lado bom disso, mas pode ter certeza, Deus vai vir e Ele vai contar um por um. É a grande prostituta que vai ser contada. E ela tem 7 cabeças, 10 chifres aqui, essa besta, e está ligado ao 7, ao 10, essa grandiosidade, esse excesso excedente, a grande Babilônia que não para de crescer, na verdade. A grande Babilônia que não para de crescer, a gente vai falar mais sobre ela mais na frente. Caiu a grande Babilônia. Interessante que antes a gente já tinha visto, caiu a grande Babilônia novamente depois. Então, a grande Babilônia precisa cair primeiro em nossas vidas, para que depois ela caia, realmente vai cair, né, na igreja, no mundo como um todo. Os pecados acumularam, se tornaram grandes até o céu. Veja só, o céu da religião vai ser removido, o céu também desse mundo, da grandiosidade dessas nações aí que tem realmente trazido muita tribulação a este mundo também. E no Apocalipse 19, a noiva, que em contraste essa grande multidão, aqui a grande multidão vai ver uma grande salvação, como também no capítulo 7 do Apocalipse. A glória, a honra, o poder, salvação, glória, honra e poder, veja só, 4 coisas. Então esses números é sempre uma contagem como Deus, trabalho de Deus para realmente contar as nossas vidas. E a gente vai falar sobre o que é contar, o que significa contar. Os pequenos ou grandes, os pequenos, grandes, grande multidão, veja só, e os cavalos, né, que falam dessa força, dessa grandiosidade. No Apocalipse 20 a gente vai ver mais esse tema grande cadeia, o abismo. Né, os 1000 anos são muitos anos, porque realmente na presença de Deus os anos são muitos, né, mas nós somos como uma erva, né? A nossa vida espiritual, inclusive, ela vai ali como um sopro, ela passa. E realmente Deus vai trazer esse julgamento. Então, interessante, é 1000 anos, o número como a areia do mar. A gente vai falar tudo sobre isso porque está ligado a essa grandiosidade, em contraste com onde está aqui o pouco tempo. Veja só, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então há esse contraste dos 1000 anos com um pouco de tempo, mas não é assunto agora. E finalmente o novo céu e nova terra, a gente vai ver essas medidas da Nova Jerusalém. Veja só, tudo é medido, 12 portas, 12 anjos, 12 tribos, 3 portas, 3 faz 12 fundamentos, 12 apóstolos, o quadrado, 4, tudo fala de uma contagem onde Deus está realmente contando, nos levando às medidas de Cristo também. Comprimento, largura, veja só, a medida, tudo isso fala de uma contagem, uma numeração. Veja só, e mediu seu número, 144 côvados, essa medida de homem, em contraste com o 66 da besta, em contraste também com a grande multidão, e que liga tudo isso aos 144 mil. Veja só, 144 côvados a medida, tem os 144 mil. Então, tudo isso é importante. Vou voltar rápido aqui para o Apocalipse 7, para a gente ver mais 2 links para encerrar por enquanto. Esses 2 links que eu queria mostrar aqui. Veja só os números 1, 2, 3 e 4, terceiro e 4. Tem o número 7, tem todos os números aqui no Apocalipse que a gente vai vendo. Interessante os números que fala realmente dessa contagem, como Deus vai corrigindo o seu povo. E nos 4 cavalos, ali as cores, a gente vê o primeiro, branco, essa questão da paz.
Na verdade, a paz verdadeira ela vem pela divisão do que é certo e errado. Então, Jesus até fala em Mateus 10, ele vem não para trazer a paz, mas a espada, essa espada que realmente traz essa divisão. É a palavra de Deus, a própria espada, a palavra de Jesus, como ele mesmo mostra no Apocalipse. A boca de Deus, a espada fala da boca. E o número 2 está ligado aqui o vermelho, a divisão, esse sangue, essa morte, a morte do que é carnal. A história ali de Jacó e Esaú, a nação de Edom. Carnal tem que dar lugar ao espiritual. E o número 3, a medida, essa balança desigual. É interessante que um dos tópicos do número 3 é essa questão de medida, mas tem muito mais a falar sobre isso. Essa percepção da justiça, essa balança que tem que estar alinhada à justiça de Deus com as nossas vidas. Não uma balança enganosa, como mostra a Bíblia. E o número 4 é os julgamentos, os 4 julgamentos, a quarta parte. E os 4 julgamentos, né, a espada, a fome, peste e as feras, que vem para reduzir o tamanho do crente, né, que na verdade nós somos, e a nossa vida espiritual também, como uma erva, ela floresce, cresce, corta-se e seca. Infelizmente, para muitos, a vida espiritual se torna como uma erva que não tem nenhuma duração. Os números 5, 6, 7 também, né, os 3 últimos selos a gente vê sangue, céu, terra, bestas, a terceira parte queimada, 144 mil, sempre ligado a essa questão de contagem também. E tudo isso vem da promessa a Abraão, essa abundância, né, que está ligada ao número 4, como tenho falado. Essa promessa a Abraão, essa abundância, número 4, essa abundância que trouxe nos tempos de Faraó ali no Egito a correção do povo de Deus, e veio as pragas para que o povo deixasse o Egito. Realmente essa é a nossa história, as pragas vêm para nos fazer sair do Egito, para que Faraó ele fique distante, os carros e os cavalos sejam abandonados, a inimizade com Deus dê lugar à proximidade com Deus e à entrada na terra prometida. Então, saindo do Egito, a gente vê Êxodo 15, os carros e cavalos de Faraó destruídos, a grandeza por água abaixo, Zacarias 10, os cavalos ao jumentinho, realmente a grandiosidade religiosa deixada para trás. O cetro da Síria e o Egito, os inimigos do povo de Deus ali do Antigo Testamento, que continuam vigentes no Novo Testamento de uma outra forma, na verdade. E a gente vê justamente isso, Apocalipse capítulo 6 a 3, essas pragas do Egito. A gente vê nas taças também, mais na frente, onde nós somos contados ou selados. Né? Veja só, existem os selos, e essa mesma palavra selo, aqui no capítulo 7, é usado para os 144 mil que são selados. Veja só, os selos realmente significam essa separação do mundo. O selo é a separação nossa do crente com o mundo. É claro que tem o contraste disso também, quando o crente está longe de Deus, ali está com uma pedra selada que quase intransponível, só Deus mesmo para remover essa pedra. Então esse é o grande dia da ira de Deus, nessa grande ira de Deus, é um dia que não é de 24 horas, onde Deus nos faz estar despido, vai despindo nosso céu, nossa terra, para que a gente possa passar pelo entendimento e a correção de Deus. Deus trazer o entendimento da sua obra para nossas vidas verdadeiro. Que a gente realmente não se torne um inimigo, né? É o que aconteceu com Israel do Antigo Testamento, se tornou inimigo de Deus, e ali Deus vem trazendo correção, trouxe a Babilônia como correção, e a gente vê no Novo Testamento, aqui no Apocalipse também. Somos como a Eva ali, como Salomão, como Jesus falou, a Eva do campo, como Salomão ali, os lírios do campo, a beleza dele, mas é uma coisa passageira, momentânea. Infelizmente a vida espiritual de muitos e a nossa mesmo, se Deus não vier ali com correção para nos levar à presença dele. E o Salmo 90, lindíssimo, o Salmo 103 também fala disso, desse tema de os 1000 anos, né? Que 1000 anos para Deus é rápido, é como para a gente é pouco tempo,
A nossa vida é uma erva que cresce e ali ela morre. Céu e terra sendo destruídos para que o novo céu e nova terra tenham lugar em nossas vidas. Então é isso que eu queria mostrar também aqui. Assinalado é a palavra selo, né? Por isso eu coloco em vermelho, porque realmente a gente viu os 7 selos, né? Que aqui a gente ainda vai aqui o contexto chegar ao 7º selo, que fala de realmente de ser selado por Deus para uma separação de Deus, inclusive para não sermos atingidos. Ali na saída do Egito seria basicamente ali a marca ali nas portas, do sangue nas portas, esse selo. E Ezequiel também ele fala dessa questão de selo, que é realmente selar os justos ou justificados, mas é claro que somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Interessante esse resumo, como coloco aqui do capítulo 6 até o capítulo 13, ali a gente vai ver essa questão dessa redução do número, né? Deus trazendo correções, julgamentos para que sejamos reduzidos, né? Os que vencerem, Apocalipse 14, vão ser os 144.000, que a gente vê no capítulo 7 também, no trono de Deus, né? O cântico ali de Moisés, cantando ali, passando pelo mar ali que seca a soberba, a arrogância, né, da religião mundana, a soberba, a arrogância que vai dar lugar à correção do crente na presença de Deus, né, o nome do Pai na testa. E quem não passou por isso, Apocalipse 15, 18, quem continua grande, a grande Babilônia, taças, julgamentos, pagamento dobrado, lagar da ira, e ali a grande multidão, veja só esse tema de grande multidão, que Jesus inclusive passou por isso. Tem um lado bom realmente, nações, ou grandes pessoas em grande número vindo para a presença de Deus, mas realmente, se não for realmente algo verdadeiro, vão passar pela contagem de Deus, a correção de Deus. Toda essa numeração que fala de uma contagem também, esse tema de contagem, números 3, 4, 7, e por aí vai. Veja só, 7 selos, julgamentos para a noiva, os anjos ali nos 4 cantos, os ventos ali, o sopro de Deus trazendo julgamentos, os 144.000, o 12 ligado a discipulado, as trombetas, a gente vê a terceira parte no capítulo 8, capítulo 9, a segunda parte, de acordo com Zacarias, a segunda parte é cortada. Essa questão do livro amargo no ventre é realmente uma mulher que não, uma noiva, uma mulher que não dá à luz, mas a palavra, inclusive, interessante, essa palavra amargo é a mesma palavra rebelde, a gente vai ver isso, interessante. E lá de número 5, também Ezequiel está ligado a isso. A contagem, a grandiosidade de gerar novos filhos não vem. Esse é o contraste. A 7ª trombeta, apenas no Apocalipse 11 a gente vê essas 2 testemunhas, 3,5 dias, 3 dias e meio, 1260 dias. Então sempre essa metade, essa contagem, essa redução que é danosa para o crente, que tem que estar ali como número 7, né, na presença de Deus. E Apocalipse 12, 13, a mulher grávida, em contraste ali com as bestas, é um dos julgamentos, um dos 4 julgamentos que vem para reduzir. E a gente vê tudo isso em ligação com o livro de Daniel, 1260 dias, 42 meses, sempre a metade ali, os 3 tempos e meio, a metade do 7. São julgamentos que, como falei, a gente espera chegar, como mostrado no Apocalipse 7, Apocalipse 14, estar no trono de Deus como 144.000 que foram contados. Então, o julgamento, a ira de Deus que vem ainda mais forte, né, o lagar da ira de Deus nas taças no Apocalipse 15 e 18, também falado ali no Apocalipse 19. A gente vai ver mais detalhes sobre isso, a importância dos números, essa contagem, o que significa contagem, a gente vai ver aqui em seguida verso a verso e outros estudos que vão mostrar esse tema de contagem e de redução e de grandiosidade na presença de Deus ou não.